Myocardial infarction, ou infarto agudo do miocárdio, ocorre quando o tecido do miocárdio é abruptamente ou gravemente privado de oxigênio. Então, essa isquemia pode levar à necrose do tecido do miocárdio se o fluxo sanguíneo não for restaurado. As causas nós podemos associar ao mnemônico chamado SODA, com 2D. O S a gente vai associar a stress, smoking e estimulantes, que são a cafeína e as anfetaminas. O O a gente vai associar a obesity, pacientes que possuem BMI over 25, são pacientes que têm um IMC acima de 65, são pacientes obesos e têm maior propensão a desenvolver o infarto agudo do miocárdio. O D é diabetes e hypertension. Pacientes com diabetes e hipertensão são pacientes mais propensos a desenvolver um infarto. O outro D está relacionado a diet. Pacientes que possuem dietas ricas em colesterol podem acabar formando as placas ateroscleróticas. E o A está relacionado a African American Males and Age. Então, pacientes masculinos, afro-americanos e a idade como acima de 50 anos são fatores predisponentes. Além disso, a doença arterial coronariana e a inatividade física também pode estar relacionada às causas do infarto. Os sinais e sintomas do infarto são característicos e existem 3 palavras importantes que a gente precisa já documentar, anotar, para que a gente associe como algo importante. A primeira delas é que o paciente ele pode experimentar crushing substernal pain. É uma dor excruciante de aperto no peito. E existem algumas palavras-chave que, se o paciente relatar, a gente já vai ligar o nosso sinal de alerta. A primeira delas é uma palavra chamada sudden, significa súbito, o início súbito dessa dor. A outra palavra é crushing, que é essa dor esmagadora. E a outra palavra é radiating, ou seja, está radiando. A dor começou de forma súbita, é esmagadora e está irradiando. Então, essas 3 palavras, sudden, crushing e radiating, a gente vai gravar como palavras importantes, palavras-chave. Além disso, o paciente refere chest pain refratária a medicamentos. Então, a dor no peito é refratária. Isso significa que nem os medicamentos para dor estão resolvendo. Então, o paciente ele vai sentir uma dor que irradia para jaw, que é a mandíbula, left arm, que é o braço esquerdo, mid-back, shoulder pain, como, por exemplo, dor nas costas e dor nos ombros. Além disso, ele pode se queixar de heartburn, que é aquela azia epigástrica, shortness of breath, que é a falta de ar, dispneia, respiração difícil, náusea, vômito, abdominal pain, que é dor abdominal, diaforeses, que é a sudorese intensa. E o que a gente precisa destacar é que, principalmente, clientes diabéticos e mulheres não relatam uma dor característica. Então, eles podem ser considerados como infarto agudo silencioso. Então, a gente precisa ter uma atenção com esse perfil de pacientes. O paciente, em decorrência da dor e do infarto, pode apresentar disritmias e podem ter os sentimentos de angústia e de medo, ter palidez, cianose, membros inferiores gelados. Agora, don't let the NCLEX trick you. Não deixe que o NCLEX engane você. Mulheres podem apresentar desconfortos atípicos, como, por exemplo, shortness of breath or fatigue, que é a falta de ar ou a fadiga, e ela pode não ter uma elevação no ST. A gente sabe que um paciente com infarto tem alteração no eletrocardiograma, que é a elevação de ST. As mulheres podem apresentar a falta de ar e a fadiga, porém não vai ter alteração de ST. Então, esse é um fator importante para que a gente destaque que as mulheres têm um desconforto atípico. Assim como os idosos. Os idosos eles podem apresentar shortness of breath, edema pulmonar, dizziness ou alteração do status mental. Então, são 2 perfis que a gente também precisa acompanhar. Além disso, quando o paciente chega à emergência com infarto agudo do miocárdio, existem alguns diagnósticos que a gente vai precisar lançar mão
para fechar esse diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. O primeiro deles são as enzimas cardíacas, como troponina, mioglobina, CKMB. A gente percebe que a troponina elevada é quando ela está acima de 0,05 e a troponina ela aumenta em apenas 3 horas após o início do infarto. Então, ela passa a ser para a gente um marcador importante de lesão cardíaca. A mioglobina, o valor normal é de 25 a 72. Então, acima de 72 já é uma mioglobina alterada. O CKMB vai de 0 a 5, então acima de 5, o CKMB já é considerado uma lesão muscular. Além disso, podem ser solicitados exames como glóbulos brancos, porque a inflamação no tecido miocárdio pode fazer com que o paciente tenha uma elevação dos WBC. E por último, e não menos importante, o paciente precisa fazer eletrocardiograma para justamente conseguir avaliar se as ondas estão presentes, estão nos formatos adequados, principalmente o segmento ST. A gente vai precisar identificar se existe uma depressão na onda T. Nessa fase aguda, o paciente vai ser tratado com um mnemônico que a gente chama MONA. O M é de morfina. A morfina vai diminuir o workload cardíaco e a dor do paciente. Lembrando que cuidar da dor do paciente não está relacionado apenas com o conforto dele, mas sim a diminuir o fornecimento de oxigênio gasto por conta dessa dor. Então, administrar morfina é a prioridade no manejo da dor de um paciente que sofreu um infarto. O O é de oxigênio. A gente vai precisar aumentar o oxigênio para esse coração, uma vez que ele está com debilidade na sua perfusão. O N é de nitroglicerina, que é o que a gente aprendeu, é um vasodilatador potente. E o A é aspirina. A aspirina vai prevenir os clots. Associada ao MONA, a gente pode também oferecer ao paciente heparina IV e trombolíticos, se for necessário. Os trombolíticos vão ser necessários se não houver contraindicações, como, por exemplo, AVC hemorrágico recente, cirurgia, parto ou trauma. Então, esses medicamentos comumente incluem a ateplase. Essa ateplase dissolve o coágulo e interrompe o processo de infarto agudo do miocárdio e reduzem os danos ao miocárdio. Porém, é necessário monitorizar frequentemente os sinais de sangramento. Então, se esse paciente tiver indicação de utilizar trombolíticos, essa prescrição precisa acontecer de 3 a 4 horas e meia após o evento. Agora, se não for necessário o uso do trombolítico, o paciente pode fazer, em outro momento, a terapia com heparina IV para prevenir clot. Lembrando que heparina e aspirina não tratam e nem destroem clot, apenas os trombolíticos. E eles não podem ser usados de forma concomitante. Após a fase aguda, a gente vai orientar o paciente a manter o descanso e sair do leito de forma gradativa, promovendo range of motion exercises para promover a amplitude do movimento, fazer com que esse paciente deambule primeiramente no quarto para depois deambular no corredor. A gente vai monitorizar as complicações dele e provavelmente esse paciente ele vai ser encaminhado para sua residência com prescrição de inibidores de ECA, ARBs, bloqueadores de canal de cálcio, aspirina, clopidogrel ou até mesmo agentes redutores de lipídios. Então, essas orientações precisarão ser realizadas para o paciente.